Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa Cardoso e nós vamos para mais uma aula sobre célula. Para começar, eu quero trazer para vocês um conceito mais concreto do que seria uma célula. O tempo inteiro falam para vocês, célula, mas afinal, o que é a célula? Então é isso que eu quero contar para vocês hoje. Para tu entender isso, eu quero que tu observe essa casinha que eu projetei aí para ti. Tá? De qual material que essa casinha foi feita, pessoal? Pensa aí e me responde. Obviamente, tu vai me responder que essa casa ela foi feita de tijolo, né? Então, não se estaria errado se eu falasse que cada tijolo é a menor porção que forma essa casinha, concordam? Então, eu vou empilhando um tijolinho em cima de outro tijolinho, faço uma parede, né? Um conjunto de paredes forma a nossa casa, correto? E agora, vamos trazer mais para a ideia de ser humano, tá? Vamos olhar e pensar a respeito do ser humano, do que ele é construído, qual é a menor porção que forma os seres humanos. Você saberia me dizer? Então, eu vou dizer para ti qual é a menor porção que forma um ser humano. Sabe qual é? É a célula. A célula tem vários conceitos técnicos. Uns dizem que ela é a unidade básica dos seres vivos, a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Mas para ti, eu vou te dar um conceito bem direto. Ela é o tijolinho que constrói o ser vivo. Um conceito bem prático. Olha ali aquela imagem que eu mostrei para vocês. Eu mostrei um ser humaninho, né? E de uma forma alegórica, porque isso não é real, tá? Mas tem vários tijolinhos saindo do corpo daquela pessoa. Por quê? Porque as células, elas são uma porçãozinha básica que vai construir um ser humano, tá? Ela é a porção minúscula, menor que um ser humano tem. Então, nessa imagem aí, eu coloquei uma escultura de uma pessoa em argila, para que você entenda que essa escultura aí, ela foi feita a partir de muita argila, mas nós, que somos seres de verdade, nós somos feitos de 10 trilhões de células. Você acredita? 10 trilhões. Tudo isso. Então, cada uma dessas células vai formando o nosso corpo. Então, nós somos pluricelulares. Por que pluricelulares? Porque nós somos feitos de muitas células, tá? Mas, pessoal, não é tão fácil assim de enxergar, de ver uma célula. Se eu pegar um pedacinho da minha mão aqui, da minha pele, e tentar ver a célula da minha pele, eu não vou conseguir. Então, eu preciso de um instrumento que vai favorecer a visualização da célula. Então, eu pego esse aparelho aí que tá refletido para vocês, ele se chama microscópio, tá? E aí eu vou colocar uma célula ali na lâmina, vou colocar um corantezinho e aí sim, através desse aparelho, eu vou conseguir enxergar a célula. Então, eu não posso ver a célula a olho nu, somente com aparelho microscópico. O aparelho microscópio. Por isso que eu digo então que a célula ela é microscópica, tá certo? Agora que vocês já entenderam que a célula é a unidade básica que forma os seres vivos, parará-tim-bum, qual é o formato das células do nosso corpo, pessoal? Você sabe me dizer? Como que essas células vão construindo o nosso corpo? Até você pode fazer uma atividade bem interessante para exercer a tua imaginação. Você vai pegar, vai desenhar um bonequinho lá com todas as feições humanas bonitas e vai desenhar célulazinhas que compõem esse ser humano que você desenhou. Aí você vai me dizer se esse ser humano tem células todas iguais ou se esse ser humano tem células diferentes. O que você acha, hein? Dá um pause e faz isso, depois volta pro vídeo que agora eu vou te ensinar. Pessoal,
os seres humanos, eles têm diferentes tipos de célula. Por quê? Porque nós temos diferentes necessidades. Algumas células vão nutrir o nosso corpo, outras vão levar oxigênio, outras vão contrair, levar impulsos nervosos. Enfim, olha só a diversidade de células que nós temos, diversidade de formato e de especializações, tá? As células vão trabalhar de maneira integrada, onde cada uma vai possuir uma função, né? Então, nutrição, proteção, produção de energia e reprodução. Todas as células unidas e que forem iguais, que forem semelhantes, quando elas se unem, elas vão formar o que nós chamamos de tecido. Vem pra cá que eu vou te explicar melhor. Olha aí, nessa imagem eu tenho uma célula única, né? Separadinha, bonitinha. Agora eu tenho um conjunto ali de células. O conjunto de células iguais e semelhantes me dá um tecido, forma um tecidinho, tá bom? Então vamos olhar um corpo humano e vamos pensar como essas células se organizam para formar um corpo, tá? Funciona assim. Eu tenho uma célula única. Quando eu tenho um conjunto de células semelhantes, tá? Iguais, quando elas se unem, elas formam um tecido, certo? Quando diferentes tecidos, né, se unem, eles vão formar um órgão. E quando órgãos diferentes se unem, eles formam um sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor e assim por diante, tá? E um sistema forma, um conjunto de vários sistemas, né, forma um corpo ou um organismo, tá? Vamos entender melhor, olha ali, eu tenho uma célulazinha, essa célulazinha pequenininha, quando ela se une com outras que são semelhantes a ela, ela forma um tecido. Um conjunto de diversos tecidos diferentes forma um órgão. Um conjunto de diversos órgãos diferentes forma um sistema e um conjunto de diferentes sistemas forma um organismo. Elelê. Você já imaginou como um cientista pode ver essas células no microscópio? Eu falei para, olha ali, eu botei eu mesma ali para você ficar me olhando de cabelo liso, olha. Isso aí nem é um microscópio, tá? Isso é uma lupa, mas faz de conta que é. Faz de conta que é um microscópio, tá? Olha aqui. Essa é a visão do tecido epitelial no microscópio. Olha que interessante. Nós temos diversas células ali separadas. Olha que bonitinho. Separadinhas, tá? O tecido epitelial, ele é um tipo de tecido que reveste o nosso corpo. Ele faz parte, inclusive, da nossa pele. Vocês lembram o que é a pele? A pele ela é um órgão, porque dentro da pele, para constituir a pele, eu preciso de diferentes tecidos, né? Então ela é um órgão, certo? Ela é o maior órgão do corpo humano. E ela tem, na constituição dela, o tecido epitelial, tá? Que ele dá esse revestimento no corpo. Olha aí, aqui você pode ver mais uma vista, como é que eu enxergo essas células no microscópio. E agora eu quero trazer você para a realidade. Não é somente nós, seres humanos, que somos feitos de célula, tá? Todos os seres vivos são feitos de células. Alguns seres vivos são feitos de uma única célula. Esse ser vivo eu vou chamar ele de unicelular. A exemplo, eu tenho os fungos, alguns fungos unicelulares. Eu tenho as bactérias, tá? Alguns protozoários, os protozoários na verdade, tá? São todos seres vivos constituídos de uma célula só. Aquela uma célula é o seu corpo, é o corpo daquele ser vivo, tá? Agora, os animais, os vegetais, eles são pluricelulares, eles têm muitas células, multicelulares, posso chamar também, certo? Mas para ser considerado um ser vivo, ele tem que ser celular, ele tem que ter a célula. Eu falo em célula. Agora vamos para a imagem real dessas meninas, células, olha aí para mim. Olha para mim, ó. Eu tenho dois tipos de células na natureza. As células procarióticas e as células eucarióticas. Nessa aula eu ainda não vou entrar nisso, tá bom? Mas eu quero que você já tenha uma noção básica de como é que é o formato dessas células. Olha ali. A célula procariótica, ela tem um
uma membrana celular, que é aquela parte externa ali que reveste essa célula, e vai ter um citoplasma, que é a parte do meio intermediária, e vai ter um nucleóide, onde vai ter o material genético dela, tá? Que são as 3 partes básicas que tu já estudou que contém uma célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, e algumas possuem o núcleo individualizado direitinho, outras não, certo? A célula procariótica, ela não possui um núcleo definido, mas na célula eucariótica, sim. Essa é mais evoluída, ela possui uma membrana que se chama carioteca, que vai revestir esse núcleo, tá? Ou seja, vai revestir o material genético, vai organizar esse material genético. Nós temos 2 tipos de células eucarióticas, a dos vegetais e dos animais. Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Agora eu quero que vocês façam os exercícios propostos, tá? E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!